Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Santo Pode Mais, o podcast que te aproxima do céu. É com grande alegria que nós estamos reunidos e somos o povo de Deus com muita alegria para refletirmos sobre temas importantes, da nossa caminhada de fé. E você pode também fazer parte deste momento, você pode compartilhar este conteúdo, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, clicar lá no sininho para receber as notificações e também compartilhar nosso perfil no Instagram e no TikTok. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a grande alegria de receber aqui no nosso podcast o Padre Fábio Vieira, ele que vem para trazer uma experiência muito bonita, falar de um tema muito bonito e de um santo que é muito especial para todos nós. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho essa experiência. Seja muito bem-vindo, Padre Fábio. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui com o Senhor, partilhando esse momento, partilhando esse trabalho, essa experiência bonita e, acima de tudo, esse testemunho e exemplo de santidade que foi e que é, agora, mais do que nunca, como santo intercessor nosso, de São Carlos Acutis. Então, que alegria, né? É muito bom sempre poder partilhar e nesses encontros, nesses bate-papos, já tenho certeza que muito acrescenta na vida da gente e de todos que vão estar acompanhando. Então nós vamos falar sobre São Carlos Acutis, Esse santo muito especial entre os jovens, entre todos nós, que conhecemos um pouquinho da sua história. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais, aprofundar sobre a vida e a espiritualidade de São Carlos Acutis. Padre Fábio, o senhor é da onde? De qual cidade? De qual diocese? Vamos lá. Diocese de Santa Cruz de Corumbá. Santa Cruz? De Corumbá, lá no nosso Pantanal Sul Mato Grossense. Corumbá é uma cidade que fica no extremo oeste do Mato Grosso do Sul, ali na fronteira com a Bolívia. Sim. É uma diocese centenária. E um dia Corumbá foi todo o Mato Grosso do Sul. Depois foi dividindo, ficou só Corumbá e Ladário ali como diocese. E hoje o regional são 7 dioceses do Mato Grosso do Sul. E há 22 anos eu estou lá, na Diocese de Corumbá, fui ordenado lá, sou pároco, essa já é a minha terceira paróquia, E compartilho também hoje essa experiência bonita de missão. Além da paróquia, mais de já 6 anos, desde quando eu voltei da Itália, hoje nós viajamos não só o Brasil, mas o mundo também, partilhando um pouquinho essa experiência que foi acompanhar todo o processo de canonização do Carlo e de ter vivido com a família também e de hoje poder, depois de 20 anos aí, Carlo nasceu em 2006, depois de 20 anos a gente vê esse garoto santo e poder ter contribuído de certa forma, com essa missão é muito enriquecedor, Então hoje, além de pároco, eu também tenho essa missão, e estamos aí tentando corresponder da melhor maneira possível. Nossa, que maravilha, Então é uma missão muito bonita, importante, E como que nasceu essa missão? O senhor falou que morou lá em Assis, na Itália, teve esse contato com a família do Carlo Acutis, E foi lá que nasceu esse propósito, essa missão? Olha que interessante, padre. Hoje, claramente, eu vejo como um chamado, Mas assim, eu não sabia quem era Carlo Acutis, não sabia que existia um candidato a santo lá na Itália, lá em Assis, mais específico, sepultado lá em Assis, não sabia quem era a família Acutis, nem nada. Tudo começou em 2012, que eu estava indo à Itália e tinha um santinho do Carlo, que a gente tinha encontrado esse santinho numa igreja lá em Campo Grande, e estava indo para a Itália e nos despertou a curiosidade, que eu estava indo com outro padre, de saber onde estava sepultado esse garoto, que a gente estava indo em Assis, despertou a curiosidade de ir no cemitério, saber um pouco mais. E naquele santinho, servo de Deus, Carlo Acutis, tinha um telefone. Aí quando nós chegamos em Roma, vamos ligar para descobrir como que a gente faz para chegar no cemitério, para ir lá ver. Ligamos de Roma, eu liguei, lá tá. De quem que era aquele telefone? Era da mãe do Carlo. Era a Dona Antônia que entregava os santinhos.
Aí, nossa, então aqui é o Padre Fábio e tal, nós estamos aqui em Roma, a gente está indo a Assis, gostaria muito de visitar o túmulo do seu filho e tal. Aí lá, que horas vocês chegam aqui em Assis? Ah, nós estamos chegando tal hora. Chegamos no dia seguinte lá em Assis. Quando chegamos na estação de trem, quem que estava lá? Ela, Dona Antônia, pegou, colocou a gente dentro do carro e levou para casa. Olha só. Nasceu ali, começou a nascer uma grande amizade. E nos levou para ver o túmulo do filho, rezamos, explicou tudo, quando o processo tinha sido aberto lá em Milão, né, um ano antes, e foi transferido para Assis, porque eles mudaram definitivamente para Assis. Aí a gente, nossa, muito obrigado, a senhora foi muito gentil e tal. Aí fomos nos despedir, ela, não, pode vocês vão? Não, vocês vão ficar aqui hospedado na minha casa. Aí ficamos 3 dias lá. Uhum. Coincidência ou não, quando voltamos para o Brasil, eu comecei a divulgar em Corumbá, o padre em Campo Grande. Coincidência ou não, no ano seguinte aconteceu um milagre em Campo Grande. Olha só. De repente, eu fui, quando começou o processo, abriu-se o tribunal em Campo Grande, etc. E eu fui delegado pelo tribunal para levar o processo ao Vaticano. Uhum. Então, o processo do Milagre do Brasil, pude por 2 vezes levar a congregação pela causa dos santos, participar das audiências ali, junto com Dona Antônia, e a amizade foi se afunilando mais ainda. Aí, todos os anos, quando eu ia, ficava lá, na casa dela. Ao ponto de Dona Antônia aí começou, padre, por que você não vem para cá? Vem ajudar a gente aqui na Associação Carlo Acutis, nós vamos precisar, etc. Tal. De tanto ela falar, quando foi em 2019, isso já anos na frente, eu decidi ir. Aí em 2020 fui. Em janeiro de 2020 fui embora. Estava pároco da catedral na minha diocese, comuniquei o bispo que estava indo tirar um tempo sabático e ajudar a Dona Antônia na Itália. Quando chegamos lá, aconteceu a pandemia. De repente, ficamos em quarentena. Dentro de casa, fechados. Eu, Dona Antônia, o pai, os irmãos do Carlos, a avó, todo mundo. E ali, padre, foi um verdadeiro laboratório. Porque ninguém esperava aquilo, né? Então, eu lembro que conversando muitas vezes na mesa com Dona Antônia, né? Pois é, Dona Antônia, o mundo todo ficou sem missa, tudo fechado, mas a família do Carlos não ficou nem um dia, porque o que nos sustentou naquele tempo ali foi a Eucaristia diária. Dentro da casa do Carlos tinha capelinha. Uhum. Então, assim, parece que o Carlos sabia, mandou um padre lá do Brasil para dentro da casa dele para dar Eucaristia para a família. Uhum. Então, durante esse tempo da pandemia, o senhor ficou lá? O ano todo, de 2020. 2020. Fiquei lá. Só voltei. Teve a beatificação naquele ano, em outubro. Então, assim, se o senhor me perguntar, como já me perguntaram, mas por que você? Não sei. Com tantos padres que tem no mundo, inclusive na Itália, por quê? Eu não sei. Essa resposta eu não sei. Talvez porque eu tinha que ser um padre melhor, e isso foi um grande laboratório, porque foi um grande noviciado estar ali. E mantemos a amizade até hoje, e poder ter estado na canonização também, e coroar esse momento. Então, depois que eu voltei da Itália, em 2021, aí eu não parei mais, né? E a missão se estendeu de tal forma que até cada dia eu me surpreendo, até quando terminou a canonização, né? Depois estava lá com a família do caso, bom, acho que agora vai dar uma acalmada, que nada, triplicou. Porque eu acho que agora que eu estava pensando esses dias, agora por conta do Carlos, o que a gente tinha que fazer já foi feito, agora por conta dele. Agora estão começando a surgir os carismas, estão começando a surgir as espiritualidades ligadas ao Carlos e muita coisa, impressionante, padre, esse fenômeno, né? E olhando aqui, né, o Carlos do lado de Nossa Senhora Aparecida, aí mais uma vez me vem, eu acho que o Carlos era brasileiro mesmo. Viu? Porque ó, ele morreu 12 de outubro. O milagre foi numa capela de Nossa Senhora Aparecida, lá em Campo Grande. A canonização foi 7 de setembro, tudo a ver com o Brasil. A memória litúrgica, 12 de outubro. É muita brasileirice, nossa, né? Verdade. Junto com o Carlos, né? Então, o Carlos tinha um jeito, de Dona Antônia que fala, o Carlos tinha muito jeito de ser dos brasileiros. Muito afetivo, muito alegre, muito espontâneo, muito vibrante, né? Nesse sentido. Então, fui inserido nesse contexto todo a partir da mãe do Carlos. Dona Antônia que me insere dentro dessa perspectiva. E para mim, assim, sem palavras, né? É uma grande alegria. Então, é interessante que o senhor encontrou o Santinho lá em Mato Grosso. Foi, do Sul. Lá, e como chegou até ali, né?
Pois a é, divulgação, né? chegou. Aí, então, que quando nós voltamos, eu comecei a divulgar em Corumbá e ele começou a divulgar em Campo Grande. E o milagre aconteceu em Campo Grande. Uhum, Então, assim, de certa forma, fomos instrumentos de tudo isso. Porque a devoção ao Carlo Acutis, eu posso afirmar para o senhor com todas as letras, foi do Brasil para o mundo. Na Itália ninguém nem sabia, lá em Assis ninguém nem sabia que tinha um jovem candidato a santo sepultado lá. Então, o Brasil abraçou. E com o milagre no Brasil, deu, sabe, esse boom, esse ibope, essa... E a igreja fica de olho nisso dentro do processo. Dentro de um processo de canonização de um candidato a santo, esse apelo. O Carlo foi um apelo mundial. Foi tão interessante que no ano de 2020, Dona Antônia deu entrevistas até para TVs árabes. Para você ver a dimensão que ganhou. Porque, como nós sabemos, a devoção a um beato, o culto a um beato, ele é restrito só à sua diocese. Né? Só quando é inscrito no livro dos santos que a devoção se torna universal. O Carlo, enquanto beato, já tinha uma paróquia dedicada a ele no Brasil. Foi a primeira paróquia dedicada a ele no Brasil, aqui na diocese de Santo Amaro. Então, era uma devoção que já estava em todo o Brasil e todo o mundo. Aí nós entendemos, o ano de 2020 foi o ano que nós nos conectamos de forma virtual. E o Carlo é hoje o candidato a patrono da internet. Então, tudo a ver. Meu Deus, teve uma época, eu lembro que a canonização do Carlo, a beatificação ia ser em abril, foi cancelada, ia ser em junho, foi cancelada, depois foi para outubro por conta das ondas do coronavírus. Teve um dia assim, Dona Antônia, por que a gente não faz virtualmente mesmo, ali na capela? Vem o cardeal, faz. A Dona Antônia, não, o Carlo quer na Basílica. O Carlo quer que você canonize. Amava a Basílica de São Francisco, que tem que ser na Basílica. Aí quando melhorou a onda, o Papa autorizou, né, e foi em outubro. Mas para dizer, houve uma propagação que foi assim, se tornou o beato do mundo. E tudo, padre, posso afirmar para o senhor, foi do Brasil para o mundo. Impressionante, impressionante mesmo. Né? Impressionante, interessante, né? E está até hoje, né? Porque assim, esse apelo, hoje a gente vê que o Carlo é amigo, primo, tio, colega, neto, sabe? Todas as faixas etárias abraçou o Carlo. Então não é o santo para o jovem, mas é para o idoso, para todo mundo quer conhecer esse jovem belo da Itália que se tornou santo. Né? Então assim, há um atrativo muito, muito interessante. Um apelo diferenciado. E qual seria então a espiritualidade assim do Carlo Acutis, né? É um santo da internet, como nasceu na pandemia, o senhor falou tudo isso, né? Isso é muito interessante, mas hoje seria assim, qual que é o apelo, né? Certo. O apelo do Carlo, como hoje eu vejo claramente, né? Isso sendo cada vez mais edificado, sobretudo dentro da sua família, porque os primeiros beneficiados com a santidade do filho foi sua família, e hoje eles vivem o carisma do filho. O carisma do Carlo é o carisma mais puramente católico que você imaginar. Ele é essencialmente eucarístico. Né? Aos 7 anos de idade é o divisor de águas da vida do Carlo. Quando ele fez a primeira comunhão aos 7 anos ali, ele estabeleceu o seu projeto de vida. Eu acho isso de uma maturidade. Uma criança comungar e dizer, de hoje em diante não faltarei mais à missa e farei sempre adoração ao Santíssimo, antes ou depois. E ali ele estabeleceu o seu projeto de vida. Meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Dentro do projeto, ele foi tão pedagógico que dentro do projeto ele estabeleceu uma meta. Minha meta é o infinito. A única coisa que o Carlo queria, esse jovem milionário, rico, que poderia ter o mundo a seus pés, a única coisa que ele queria era o céu. Para tanto, ele estabeleceu um caminho, que a gente chama de kit santidade do Carlo, onde ele colocou no topo a Eucaristia. É a minha autoestrada para o céu. É o caminho mais rápido para chegar no céu, não tem outra forma. Porque como ele queria o céu, ele buscou os mecanismos para isso. E a Eucaristia era o centro. A Eucaristia, a confissão, o Santo Terço. Ele até dizia, né? Eucaristia é a minha autoestrada per il cielo, a minha autoestrada para o céu. Mas se eu não conseguir chegar pela Eucaristia, tem o terço. Nossa Senhora vai me ajudar, porque o terço é a minha escada para o céu. Então, assim,
coisas da nossa espiritualidade católica, que o Carlos viveu e abraçou de uma forma perseverante mesmo. Porque uma criança que aos 7 anos de idade já tinha lido todo o catecismo da igreja, se nós perguntarmos para os nossos jovens, para os nossos católicos, você já leu o catecismo? Né? Então, assim, o Carlos amou porque conheceu. Mas o Carlos é extremamente eucarístico. O garoto da missa diária, da comunhão diária, da adoração, né? E é essa via que a gente vê muitos hoje resgatando e buscando. Né? O Carlos era o menino do retiro espiritual, do silêncio, mas eucarístico. Essa é a base da espiritualidade do Carlos. É interessante, como o senhor falou, né? A maturidade, né? 7 anos e ali já definindo assim, ó, eu quero seguir esse Jesus eucarístico, missa diária, confissão, né? É extraordinário, né? O Carlos amava os padres. Não podia ver um padre. Agora eu entendi porque Dona Antônia levou para casa dela. Né? Não podia ver um padre que ela leva para casa. O Carlos dizia, os padres, só eles me dão o meu maior presente, meu maior tesouro, a Eucaristia. Né? Então, olha que bonito, né? Então, ele tinha diretor espiritual, tinha confessor. Então, era um menino didático e disciplinado, sem perder a leveza do jovem, que todos gostavam de estar com ele. O cara era disciplinado, era 1 hora por dia de videogame. Pronto, 1 hora. Não é como a nossa juventude de hoje, fica a noite toda no celular. Né? O cara não. O videogame, disciplina, o futebol, o estudo. Né? Um menino que aprendeu a falar grego e hebraico sem nunca ter ido à escola para estudar essas línguas, porque queria melhor entender a Sagrada Escritura. Entendeu? Então, um autodidata por si só. A vida dos santos era o seu hobby, estudar e ler. E a sua grande inspiração foi Francisco de Assis. Né? Então, tinha que ser para o céu mesmo. Mas isso não é leveza, padre, sem impor nem nada. Né? O Carlos foi conquistando a sua família e trazendo-a de novo para o seio, para o berço católico, porque eram católicos de nome. E hoje você vê a família Cutts, os irmãos do Carlos já nascem num ambiente completamente catolicizado. Né? Quem preparou isso? O irmão. O que ele não teve, os irmãos tiveram. Então foi, eu sempre digo, né, a frase popular nossa no Brasil, que santo de casa não faz milagre. O Carlos fez milagre primeiro na casa dele, transformou todos ali. Né? E hoje você vê, né, a Dona Antônia é a mensagem viva do filho. E são quantos irmãos? São 2. Na verdade, o Carlos é filho único, era filho único. Né? E depois da morte dele, aos 4 anos depois da morte, é tanto que Dona Antônia diz, a intercessão do meu filho é tão grande que o primeiro milagre acontece comigo, porque aos 4 anos depois da morte dele, aos 43 anos, ela engravidou de gêmeos. Hoje eles têm 15 anos. Né? É um casal, Francesca e Michele. Quem assistiu a canonização viu que quem fez a primeira leitura foi o Michele, o irmão do Carlos. Estava lá todo tímido, até mexi com ele na hora. Eu estava vermelhinho, mas que coisa, né? Fazer a primeira leitura na canonização do meu irmão. Olha. É algo inédito, que nunca teve. Foi o primeiro santo que estava toda a família. Os pais, os irmãos, os avós, tia, primo. Né? E o primeiro santo na igreja foi Santa Maria Gorete, estava a mãe presente. Mas completa, a primeira é a do Carlos. Que eu saiba, na história não tem outro, com toda a família presente nesse ato. Olha. Bonito, né? E a família mora todos lá em Assis? Hoje moram todos em Assis. Mudaram de Milão. Uma família grande, assim? Não, a família pequena, a família do Carlos. Por exemplo, da parte da mãe, ele não tem tios, não tem primos, que Dona Antônia é filha única. Então só tem a avó materna, a Luana, a quem ele era muito grudado. Na parte paterna, ainda são vivos os avós paternos, e o pai dele só tem uma irmã, que tem uma filha. Então ele só tem uma prima. Então, uma família muito pequena. A família Cutts hoje se resume somente ao pai do Carlos e a tia dele e os pais. E uma sobrinha. E da Dona Antônia, só tem a Dona Antônia. É bem pequena a família. E o senhor, assim, claro, como o senhor falou, não sei porquê o senhor foi o escolhido, né? Mas como o senhor se sente como um sacerdote de ser
de certa forma, um protagonista de divulgação, né, do Carlos Acutis, né? Saindo daqui do Brasil, indo para Assis, em Roma, na Itália, e tendo esse contato, esse encontro, essa convivência, essa experiência, né? Então, como o senhor se sente? No primeiro momento, padre, eu nunca tinha me dado conta disso, porque em 2012, quando eu conheci a família do Carlos, e por frequentar a casa dele, é como se eu fosse na casa de um paroquiano conhecido. Para mim, sempre muito tranquilo. Depois que eu morei aquele 1 ano, quando eu voltei, foi que eu comecei a ter uma dimensão. Peraí, eu morei na casa de um menino que é santo, com a família, que não é santa, mas é a mãe do santo, né? Então... Depois caiu a ficha. Depois eu fui me dando conta assim, peraí, isso é um peso, uma responsabilidade, um chamado, o que é isso? Aí quando começou a missão, que eu comecei a perceber assim, o quanto isso tem um peso, e eu procuro levar isso numa leveza muito grande também, olhando para o Carlos, eu vejo assim, se abre, é como a graça, se abre, deixa acontecer. Né? O que eu posso dizer para o senhor hoje, eu acho que muita coisa, ainda vou fazer a leitura mais na frente, muita coisa porque eu estou vivendo, mas o que eu posso dizer para o senhor hoje é que depois dos meus 50, que eu já estou na idade sênior, eu sou um padre melhor, né? E sei ter mais paciência, sei esperar, sei... É muito bacana, né? Hoje eu posso dizer que eu melhorei em muitos aspectos. E essa vivência com a família do Carlos, aquele 1 ano na Itália, sobretudo, porque foi um ano muito difícil, porque estávamos num ano onde o mundo parou, né? Pra você ter ideia, lá no início eu pensei, nossa, eu vim morrer aqui, porque estava todo mundo morrendo. Sim. Nós vim morrendo. Ninguém tem noção do que foi a Itália na pandemia. Todo mundo sofreu, mas a Itália foi o primeiro país do Ocidente a enfrentar aquilo. Ninguém sabia o que era. Você vê os idosos todos sendo dizimados. E, por incrível que pareça, lá em Assis não teve um contágio, nenhuma morte. Terra de São Francisco, olha que coisa. Mas assim, hoje eu estou colhendo muita coisa dessa experiência e eu vou refletindo, né? Procuro absorver isso daí para ir melhorando cada vez mais humanamente, porque a gente não é perfeito, mas tem os limites e, poxa, eu preciso melhorar nisso. As experiências e os testemunhos que você escuta, padre, meu Deus do céu. Você sai assim, sempre depois de cada missão, eu fico assim uns 2 dias tentando me restabelecer no sentido de digerir e ressignificar algumas coisas que a gente escuta da humanidade das pessoas. Quantas graças, quantos milagres, quantas dores, quantos sofrimentos, quantas alegrias. Então essa dimensão eu não tinha na minha vida. Uma coisa é você estar na sua paróquia, naquele universo ali sempre. Outra coisa é você sair além fronteiras. Por exemplo, só ano passado eu fiz 5 países. Meu Deus. Depois você vai fazer uma síntese disso daí. É muito interessante, né? Então o meu sentimento hoje, acima de tudo, é de gratidão a Deus por isso. E onde Deus achar, até onde Deus achar que eu tenho que continuar, a gente vai estar continuando, né? nesse projeto. Nossa, que maravilha, né? Isso é de arrepiar. Como que Deus faz, né? As coisas grandiosas, né? Tanta gente no mundo, né? Pois é. Sempre a gente pensa assim, né? Pois é. Tanta gente no mundo. Porque eu nunca busquei isso, padre. Com toda a sinceridade do meu coração. Estava quietinho lá no Pantanal. Sossegado, nada. Nem Instagram eu tinha. E de repente, tudo isso, sabe? Não tenho vaidade nenhuma com isso. Absolutamente, né? Procuro o máximo atender, conciliar as coisas para estar correspondendo a isso. Sei que é uma responsabilidade, né? O Carlos que é santo, né? Mas as pessoas associam. No Brasil afora aí, por exemplo, em alguns lugares, o padre do Carlos. Assim, o padre do Carlos, assim, meu Deus do céu. É muito gostoso ouvir isso. Mas assim, eita, Carlinhos, mas você aprontou, hein, moleque? Olha que coisa. É isso, padre. Eu acho que daqui uns anos ainda eu vou ter dimensão de tudo isso. Quando o tempo passar um pouquinho mais, porque a gente está vivendo muita coisa.
e vendo muitas coisas surgirem em torno dessa espiritualidade aí. Olha, quantas comunidades de Brasil afora já pegaram o Carlos como padroeiro, co-padroeiro, como patrono, né? Quantos grupos e igrejas estão surgindo em torno da espiritualidade eucarística, tendo o Carlos como patrono. Exatamente. E quando o Carlos sair aí, se o Carlos realmente for o patrono da internet, vai ser outro boom. Sim. Porque ainda não é, viu, gente? O Carlos ainda não é padroeiro de nada. Estamos esperando o nosso Papa Leão dizer do que ele vai ser. Sim. É candidato, mas é um forte candidato. Um forte candidato, bem forte mesmo. E o Carlos Acutis, ele evangelizava através da internet, né? Tinha ele tinha, parece que um site, alguma coisa assim, ou pelo YouTube. Qual o trabalho que ele fazia? Essa é uma excelente pergunta, padre, porque houve muita controvérsia e muita fake news em torno, como está acontecendo as fake news aí horríveis, né? Estão criando até em IA, Dona Antônia falando de uma carta, não tem nada disso. Tudo isso é fake. Na verdade, hoje nós dizemos que o Carlos é influencer de Deus, como surgiram esses títulos, influencer de Deus, cyber apóstolo, etc. A grande verdade é que o Carlos nunca foi evangelizador pela internet. Hoje nós usamos o conteúdo que ele produziu no silêncio dele. A única coisa que o Carlos tinha era um notebook que ele conectava à internet e viajava ali. Depois da morte dele que nós descobrimos qual foi o seu legado. Né? A pesquisa sobre os milagres eucarísticos, a pesquisa sobre os títulos de Nossa Senhora, suas frases, seus vídeos caseiros, estava tudo no notebook. Foi a primeira coisa que o Vaticano aprendeu para investigar. Porque dentro do processo há uma investigação moral da vida do candidato, até ser venerável, onde são investigadas as virtudes heróicas, a vida da pessoa em todos os aspectos. Né? E o computador dele foi feito uma varredura de FBI ali. Nada foi encontrado que desabonasse ele. Né? E ele sabia de informática, lia tudo sobre informática, sabia montar e desmontar um computador, sabia criar site, sabia fazer tudo. Mas quem disponibilizou tudo isso foi Dona Antônia depois. Dentro do processo foi disponibilizado todo esse conteúdo. Aí hoje sim nós dizemos que ele evangeliza por meio da mãe, do pai, das pessoas. Mas o conteúdo é dele. O conteúdo, olha que coisa bacana. Como muita coisa que o Carlos fazia da caridade que ninguém sabia, nem a mãe dele. Foi tudo descoberto depois. Tudo no silêncio. Para fazer o bem não precisa fazer propaganda, simplesmente eu faço. Né? Então, as catequeses que o Carlos fazia, as coisas, ele deixou tudo. O diário de bordo do Carlos foi o seu notebook. Tanto é que depois da morte dele, Dona Antônia teve um sonho. E no sonho, o Carlos aparecia para ela dizendo assim: Mama, il testamento. Mama, il testamento. Mama, il testamento. Dona Antônia acordou com aquilo, mas que história é essa de testamento? O Carlos não deixou testamento nenhum. Aí foi conversar com a Luana, a mãe dela, a avó. Conversa vai, conversa vai. A Luana falou: você já olhou o computador dele? Ela foi, porque ela abriu o notebook. Ele aparece: sono destinato a morire. Ou seja, 3 meses antes de morrer, ele já sabia que ia morrer. Aí estava tudo lá. Aí Dona Antônia disponibiliza tudo isso, a postulação de posse de tudo isso. Isso vai ajudar dentro do processo dele. Mas hoje sim ele é um influencer. Né? Mas o cara não tinha rede social nenhuma, não tinha nem celular. Nem os irmãos hoje, ninguém tem rede social na família Curtis, não tem celular, não tem nada. Nem WhatsApp, só a Dona Antônia que tem WhatsApp. Né? Então, para dizer que eu acho tão bonito isso, padre, porque nenhum santo nunca disse que era santo. Somos nós que dizemos. É a igreja quem diz. Por quê? Porque a gente analisa, depois a gente vê como viveu essa pessoa. Né? A única coisa que o Carlos queria era ir para o céu, somente. E ele fez da vida dele esse caminho que mostrou e autenticou para nós que foi de santidade. Né? Mas é isso. Hoje ele é o influencer. Aí, Dona Antônia, aí tem o site, tudo liberado, os milagres eucarísticos. Aí sim, hoje... Daí começaram a divulgar tudo isso. Sim. E não tem patente nenhuma. Nada do Carlos tem patente, viu? Os milagres eucarísticos, é santo, é da igreja. Dona Antônia, imagina. Pode reproduzir, pode fazer exposição de tudo. Não precisa pedir autorização de nada. Quanto mais divulgar, chegar nas pessoas, melhor ainda. Exatamente. Nós não podemos privatizar e querer ganhar com as coisas. Não tem sentido. E
A beatificação dele, então, aconteceu 2020. 2020, né? E depois a canonização em... Ano passado, 2025. 2025. Aham, 5 anos depois. Então, o senhor participou desses dois momentos? Dos dois né? momentos. A beatificação foi um negócio ímpar, porque foi dentro da pandemia, né? No ano pandêmico, 2020. Todo mundo de máscaras ainda, mas foi como o Dom Antônio pensava que o filho queria, na Basílica de São Francisco. E a canonização foi... E olha que interessante. O milagre para a beatificação foi no Brasil. A cura do Mateus, que tinha um problema congênito no pâncreas. O milagre... A investigação do milagre demorou mais ou menos 5, 6 anos para o Papa acolher, para a Igreja acolher. Beatificou-se, dia 10 de outubro de 2020. A partir dali, se começa a pedir a intercessão dele como beato. Então, o milagre para a canonização tem que acontecer a partir dali. Embora tenham tido tantos outros antes, não serve mais. Sim. Agora é a partir daqui, como beato. E 2 anos depois aconteceu. Em 2022. E a investigação foi tão rápida que não demorou 10 meses, de tão óbvio que foi o milagre, de tão claro e explícito que foi a cura da Valéria lá em Firenze, na Itália. Então, e logo em seguida o Vaticano autoriza a canonização. Aí ia ser, né, dentro do jubileu dos adolescentes, ia ser em abril. Aí com a morte do Papa, tudo cessa, porque só o Papa tem esse munus. Então, com a eleição do novo Papa, o Papa colocou 7 de setembro. Então, foi tudo muito rápido, ou seja, 20 anos depois da morte, o garoto está canonizado. E o que foi canonizado junto com ele, o Frassati, morreu em 1925, foi canonizado 100 anos depois. 100 anos depois, nossa. Não tinha quase ninguém mais da família, tinha uma bisatia que estava lá. Então, para você ver a rapidez que foi o processo do Carlo. Mas por que, padre? Porque teve esse apelo mundial. Foi uma devoção que se tornou uma devoção do mundo, e a igreja está atenta a isso. Então, o que chegava para a postulação de relatos de milagres era inúmeros. Inúmeros. A intercessão do Carlo, e as pessoas buscavam em tudo. No Brasil, meu Deus do céu, perdemos a conta de quantos milagres aconteceram. Mas para o processo canônico, só necessitam 2. Sim. Agora, não precisa mais, porque já fechou o processo. Então, continuam acontecendo. Então, houve esse apelo, esse abraço forte ao Carlo no mundo. Isso facilitou a velocidade do processo. Que começou quando? Começou em 2011. Morreu em 2006. O processo foi aberto em 2011 em Milão, ainda pelo Cardeal Scuola. Depois foi transferido para Assis, porque o bispo de Assis assumiu, porque a família mudou para Assis. Sim. E de 2012 para 2026, olha que rapidez que foi o processo. E será que esse apelo, essa expansão tão rápida, né, pelo mundo inteiro, se deve por ser um jovem ligado à tecnologia, à internet? Será que isso é uma coisa de Deus? É um mistério, na verdade, né? Veja bem, tem essas respostas aí que o senhor está dizendo na sua colocação. O que é a santidade, padre? Nós temos que entender a santidade como? Que é um chamado que Deus nos fez, indistintamente, independente do que eu sou. O chamado à santidade foi feito a todos, indistintamente. Quando? No dia do batismo. Quando eu sou batizado, sou chamado à santidade. Sim. E a santidade não é algo estratosférico e não é privilégio de um ou de outro, por ser um chamado para todos. Agora, é o extraordinário, sim, mas no ordinário da vida. Sim. Então, assim, na época de São Francisco, o chamado à santidade estava ali atuando do mesmo jeito. Francisco responde no seu tempo ao apelo do seu tempo e etc. Santa Rita de Cássia, Santo Antônio e tantos outros. Hoje nós vivemos esse tempo com essas características, com esses desafios, com essas nuances. A santidade continua sendo um chamado, mas ela vai se adequar e ela vai tentar responder aos apelos e aos sinais dos tempos. E o Carlo é uma expressão dos sinais dos tempos. Então, quando ele acolhe, quando ele se torna esse santo
que acolhe esse apelo dos sinais dos tempos vem ao encontro, sobretudo da juventude, que está vivendo a mesma coisa que ele, porque está perto. Né? Sim. Não é o santo lá de 1100 que respondeu a um apelo, Dom Bosco que respondeu a outro, e etc. O Carlos vem responder a um apelo dos nossos tempos. Então, qual é o nosso tempo? De usar isso aqui, de não sabermos ainda o equilíbrio que eu tenho que ter para isso aqui, porque da mesma forma que eu posso usar para o bem, posso usar para o mal, e o Carlos mostrou que eu posso só fazer o bem. Tá? Então, ainda não sabemos onde vai dar tudo isso. Não sabemos. Olha a inteligência artificial agora, o Papa está fazendo um grande apelo com relação a isso. Onde que vai dar tudo isso? Sim. Né? Onde que a verdade vai prevalecer sobre tudo isso? Nós não sabemos, padre. Vivemos no momento, no espaço e no tempo onde a verdade virou mentira, os valores contra valores, tá tudo muito confuso. E como equilibrar tudo isso? Aí vem um jovem que mostra que é possível. E a juventude olha, peraí, mas ele é como eu. Ele jogava futebol, videogame, Sim. porque é do nosso tempo. Calça jeans. Pois é, parecia tênis. que a santidade estava fora de moda. Não. Então, no Carlos, Deus atualiza esse forte chamado a ser santo, que parecia que todo mundo tinha esquecido. Estava todo mundo vivendo o imanente. O relativismo levou à imanência de tudo. E com o Carlos parece que houve um acordar. Só precisa ver a nossa... Quantos jovens hoje estão levando de volta para a igreja seus pais? Nós temos muitos Carlinhos Acutis por aí. Esse fenômeno está sendo muito natural, de conversão de jovens e resgatando as famílias. Né? Por quê? Porque a santidade do Carlos responde aos sinais dos tempos. E os sinais dos tempos estão aí. Ó. Nós estamos aqui. Ó. No passado não tinha o podcast para discutir um assunto desse. Era cada um nos púlpitos ou nas salas, cada um no seu tempo. Olha o nosso tempo de hoje. Sim. E o Carlos é a referência para esse tempo. É interessante, né? Como que a cada tempo Deus está presente. Está presente e escolhe pessoas para... Imagina como que vai ser o chamado à santidade, o apelo, os sinais dos tempos para os santos daqui a 100 anos. Daqui a 200, nós não vamos estar mais aqui, né, gente? Mas como que vai ser? Será que vai ser o quê? Todo mundo de um planeta para outro, de nave espacial? Como que vai ser a evangelização? Não sabemos. Exatamente. Não Mas sabemos. Pode ter certeza, a santidade vai continuar perpassando o tempo. O senhor falava da internet, né? O celular, hoje, nossa, tantas doenças psíquicas, emocionais, né? Depressão e tanta ansiedade, né? Que estão hoje tirando, né, o equilíbrio das pessoas, né? Então, acho que o apelo do Carlos Acutis é justamente para a gente ter esse equilíbrio, né? Essa moderação, né? Saber utilizar corretamente essas tecnologias, né? Na evangelização dá para fazer o bem, dá para fazer muitas coisas boas. Existe o mal, mas dá para fazer muito bem. O bem... O livre-arbítrio está aí para isso, né? Você será fruto das suas escolhas. Sim. E o Carlos se coloca como essa referência. Isso é muito positivo. Estava faltando. Sim. Você vê como Deus não nos abandona, não. né? Então, esse apelo veio no Carlos. E quantos candidatos a santos jovens estão aí na fila? Muitos. Tem muitos. Né? O Dona Antônia teve um sonho, né? Lá perto da beatificação. Na beatificação do sonho. E ela sonhou com São Francisco. E São Francisco disse a ela no sonho: em breve seu filho será canonizado. E a partir dele, uma geração de muitos santos jovens. Olha. O Carlos já foi canonizado. Olha quantos santos jovens nós temos candidatos no Brasil. Muitos. Está cheio. Abrindo a porta, né? E onde estão? Todos. E nas nossas paróquias está cheio de jovens santos. Sim. Por quê? Porque a santidade foi relembrada. Foi resgatada. Houve um certo esvaziamento num certo período aí. Se você for olhar de dentro para fora da igreja, a gente percebeu que estava meio tudo relativista. Sim. Né? E a gente está tendo um retorno àquilo que é... Ainda bem que a história é cíclica em alguns aspectos, sabe? Porque houve um esvaziamento de muita coisa. Se nós formos entrar aqui no assunto de polarizações, por exemplo, Sim. é uma tristeza.
Aí o Carlos dizia, todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. E o que é morrer fotocópia? É quando eu perco o essencial. Quem é o essencial? Deus. Non io, ma Dio. Ele dizia, não eu, mas Deus. E se perdeu muito o essencial. Se ficou muito preso às coisas periféricas. A superficialidade. Isso em todos os lugares. Se formos entrar num outro âmbito de análise, olha as congregações mais tradicionais estão fechando as portas, sem vocações. Olha as novas comunidades lotadas. Lotadas. O que está acontecendo? Por que não responde mais? E se você for olhar, eu falo isso porque eu fui religioso, fui salesiano. Viu, meus irmãos salesianos? Eu sou mais salesiano fora do que dentro. Né? Então, se afastaram dos carismas, padre. Muitas congregações estão em crise porque se afastaram da essência. Sim. E quando se afasta da essência, se perde, não adianta. Sim. E esse menino já dizia, o essencial é Deus, gente. Não morram fotocópias, sejam originais. E ser original é ser fiel àquilo que se propôs. Aquilo que Deus te chamou. Isso é Carlo. Esse é o Carlinho. Pois é. Olha, interessante, padre. Eu falava da santidade, né? Esse resgate, né? Às vezes a gente fala muito, né? Nós falamos, né? A santidade não é fazer coisas extraordinárias, é viver o dia a dia da nossa vida, coisas simples, né? Mas o testemunho, né? Aí é que realmente fala mais alto, né? E o Carlo Acutis, com seu testemunho, com essa santidade, mostrando para o jovem de hoje, né? Olha, para você é possível a santidade, né? A santidade está próxima de nós, né? A gente pode experimentar essa santidade e vivê-la no dia a dia da nossa vida, né? Então, o testemunho, tudo isso que aconteceu, né? Da sua beatificação, canonização, um santo para o mundo, né? Para os jovens, mas não só para os jovens, adultos, idosos, crianças, né? Então isso é um apelo muito forte, né? Um apelo muito forte que está acontecendo, né? Nos aproximou de novo a santidade. Tá? E todo mundo hoje quer ser santo. Que bom. Que bom. Meio que atrapalhadamente, mas querem. Sim. Né? É o desejo, isso é interessante. Despertou novamente. Despertou. Poxa, que bacana. Se ele conseguiu, eu posso. Porque ser santo não é ser perfeito. Não existe perfeição. Os santos se tornaram santos porque tiveram consciência das imperfeições. Sim. Isso é que é bacana. Da sua humanidade. É no ordinário. É que a gente quer sempre algo extraordinário. Um santo descendo das nuvens, pairando de asinho. Não. É aqui mesmo. Porque se nós fôssemos julgar os santos pela personalidade, muitos não seriam. Para que homem mais bruto que o Padre Pio, meu filho? Mexe com o Padre Pio, você levava uma voadora. E é santo? Então nós não podemos reduzir a santidade ao aspecto da personalidade. Porque a personalidade é imanente. O espírito não é. Entendeu? Sim. E a austeridade de alguns santos, a braveza de algum deles, são os que os tornaram santos. E às vezes a gente sempre julgou muito isso, porque criou uma imagem de santo caricata. E agora tá não, com mochila nas costas, uma calça jeans, uma camiseta polo, que história é essa? Não precisa estar de batina para ser santo. Mudou. Não é que mudou, é que a santidade transcende a isso. Transcende. Interessante, né? Você pode ser santo em casa, na família, na escola, na universidade, no trabalho. Na rua, no shopping. No shopping. Ah, é muito bom shopping, gente. Pode ir. Gosta do shopping? Amo shopping. É bom, meu filho. Nossa, bom passear, né? Você tira o estresse tranquilamente. Só de você passar, dar uma olhadinha. Pois é. Depois vai pro cinema. Não é que não compre nada, só o fato de estar é bom demais. Nossa, o padre no shopping. Assim, ué, você também não tá? Então pronto. Então, Muito bem. Então, Padre Fábio, então aí agora você tem essa grande missão, né, de levar essa espiritualidade para o Brasil e para o mundo, né? Então, como que acontece? Você é convidado para
presidir Santa Missa, falar sobre a espiritualidade de Carlo Acutis, né? Como que acontece essa sua missão que você está desempenhando agora? Além, né, de levar essa mensagem do Carlo, que agora está associada à minha pessoa, somos chamados para encontros. Acabei de vir de São José do Rio Preto, fui pregar um retiro de quaresma em 2 paróquias, para a juventude, para o povo, para os paroquianos, foi muito bacana. Olha. Pregação de retiros, conferências, programas, tudo que você imaginar. E as celebrações eucarísticas, óbvio, que são sempre o centro, né? As missas de padroeiro, congressos, né? O último congresso que eu fui foi o Congresso Eucarístico de Juiz de Fora. O dia central foi a celebração, né, com Carlo Acutis, muito bonito. O Congresso Eucarístico Nacional de Recife também foi maravilhoso. Então, assim, Expo Católica, já fui chamado para o Catequista Brasil. Então, conferências, pregações, tudo isso. Agora virou tudo. Olha, que maravilha. Aí estamos aí na luta para tudo isso. Tentar corresponder da melhor maneira possível. Que bom. Ainda bem que consegue conciliar, né, a paróquia e essa missão. Tá dando, né? por enquanto tá dando. Tá dando bem, né? Pode ser que chegue um momento que eu tenho que deixar a paróquia e ficar só para a missão, mas no momento tá dando para conciliar. Quando a gente fala da família, né, os jovens, e sobretudo nas nossas comunidades, né, grupos de jovens hoje, quanto à espiritualidade baseada na vida de São Carlo Acutis, né, a família, o senhor falava da família do Carlo lá, os primeiros evangelizados, como a dona Antônia falava, foi ela mesma, né, que foi evangelizada pelo próprio filho, né? Então, hoje, como que a gente percebe a necessidade de ter essa forte espiritualidade, de um santo jovem nas nossas famílias, né? Porque existe muitas coisas acontecendo que vão desvalorizando o matrimônio, né? A família, né? Essa autoridade do pai e da mãe, né? Então, dentro dessa espiritualidade, como o senhor tem trabalhado assim com as famílias? É a célula mais sofrida na sociedade hoje, é a família. Precisa urgentemente de um reencontro, de um resgate, de um voltar a ser original. A família foi e é bombardeada de muita coisa. Né? As ideologias que o digam. Não é? E isso faz com que... Por que nós temos uma juventude, que o senhor falava antes? Um jovem, pessoas depressivas, tristes, frágeis. Por quê? Porque o eixo, o alicerce de uma pessoa é a família. É dali que eu recebo a base daquilo que eu vou ser, daquilo que na minha vida eu vou caminhar, né? Então, se essa base está comprometida, o muro também vai estar. Sim. Se o alicerce está ruim, a estrutura vai ficar. E a gente vê muitas dores mesmo, né? Fortemente as famílias desestruturadas e o conceito de família sendo banalizado. E como é bom ter um santo que tem uma família, não nos moldes tradicionais, que a gente tem que parar de usar isso, mas na família pensada por Deus, a família como deve ser. A família como deve ser. Né? A gente não tem que inventar coisa. Porque hoje se quer dizer que família é qualquer outro tipo de coisa, de convivência. Calma, não é bem assim não. Né? E essa tendência que está aí, relativista, é de jogar no chão mesmo, porque é muito mais fácil manipular uma pessoa frágil, eu vender mais ansiolíticos, vender mais isso, mais terapias, manipular, do que alguém que sabe o que quer e que está bem fundamentado, como rocha. Né? Então, é necessário, padre, o quanto antes, esse resgate. Agora, como? Não tem receita, mas nós temos aí elementos de como fazer isso. A igreja sempre nos apresentou, a vida cristã sempre nos apresentou isso de forma muito sólida. A questão é que também isso entrou e se mesclou com alguns valores da nossa vida católica cristã.
Sabe aquela coisa? O importante é ser feliz? Não importa como. Importa como sim, porque felicidade não é fim, é meio. Eu não tenho que ser feliz quando eu tiver, quando eu for, eu tenho que ser feliz hoje. Só que esse hoje ele tem que estar sustentado em algo que realmente me dá solidez. Né? Dom Bosco dizia: razão, religião e amorevolezza. Amor, afeto. É o tripé que forma o bom cristão e o honesto cidadão. Razão, religião e amorevolezza. Há quem discorde, mas para nós isso é fundamental. A religião é o que liga, e é ela que tem o papel de passar os valores, e sobretudo os valores que constituem a família. Né? Então, a família não mudou, o jeito de pensar a família não mudou, essencialmente falando, é assim. A questão é que estão querendo fazer isso, mas não conseguem. Sim. Pode até desestrutura, mas acaba voltando e olhando que o eixo que dava segurança era aquilo. Era aquele modo, era aquele jeito. Que eu posso, no tempo, viver. Como a questão da informática, como a questão da mídia, da comunicação, esse negócio aí do resgate da família ainda nós vamos passar por bons bocados ainda. Como estamos. Até se reencontrar o eixo novamente. Sim. Tá? Tem um longo caminho ainda, né? Tem. Porque eu sinto, padre, que nós estamos num processo de esvaziamento. Ainda não parou esse esvaziamento. A gente não sabe aonde também que vai chegar o ápice dessa história com relação à família. Por conta dos bombardeios que estão vindo. Mas vai chegar uma hora que esse esvaziamento que causa tanta fragilidade, tanta dor, tanta depressão, tanta tristeza, vai haver um grito de resgate. Vai haver um grito de resgate. Vai ter que ser ressignificado. Mas que nós estamos passando nesse tiroteio, estamos. E a família está sendo a célula mais bombardeada. É tanto que está todo mundo perdido. Pedagogicamente, os pais não sabem mais ser pais. Quantos pais dizem querem ser amigos dos seus filhos? Pais, vocês não são amigos dos filhos, não. Vocês são mais que amigos. Vocês são pais. Porque se eu digo que eu sou amigo do meu filho, eu vou me nivelar os amiguinhos. Os filhos é quem determina. Hoje, como que tá? Os filhos dirigindo e os pais no banco de trás. Perdeu-se a autoridade, né? Perdeu, porque relativizou. É esse o processo. Então, os filhos têm medo, os pais têm medo de corrigir. O próprio filho desafia o pai. Se você me bater, se você me agredir, se você me... Não estou dizendo que tem que fazer isso, mas eu vou te processar. Eu vou te levar para o conselho tutelar. Gente... Não, isso é... Então, a autoridade do pai e da mãe está sendo jogada no lixo. Isso é sistemático, isso é programado, isso é cultura de morte. Nós estamos tentando sobreviver nesse meio. Tá? Por isso que a gente não tem uma receita, porque está nesse processo. Nós não estamos encontrando ainda o remédio. Embora a gente saiba qual é o antídoto. O antídoto a gente sabe qual é. Mas ninguém quer pegá-lo novamente. Vamos ver, vamos rezar, né? Infelizmente está assim, né? Mas a gente tem que ter esperança, né? De que... E com esses testemunhos, né, tão profundos, né, como Carlo Acutis, né, e tantos outros santos, né? E também o caminho que nós percorremos sempre permitindo que Deus, né, Deus faça, realize coisas maravilhosas, né? E vai mudando a história, né, de tantas situações, né? E, padre, assim, da vida de Carlo Acutis, a sua santidade, toda a sua vida, a sua espiritualidade, você poderia, assim, 3 palavrinhas, assim, que definisse, né, a vida de Carlo Acutis, né? Como se fosse um resumo, né? 3 palavras, assim, ou 3 frases que definiriam a vida e a espiritualidade, a santidade de Carlo Acutis. Uma frase: sabia o que queria. Sabia o que queria. 2 palavras italianas, traduzindo: leggero, leve, solare,
brilhante. Olha, maravilha. Maravilha, que bom. Muito bem. Então, olha, é tão bom a gente saber assim, eu fico feliz, Padre, por estar aqui no nosso podcast, e com certeza isso nos ajuda muito, vai ajudar muitos jovens, né? O senhor tem ido em muitos lugares, outros podcasts também, com certeza, né? Uhum. Eu estava fazendo uma pesquisa, né? Programas de rádio, televisão e os retiros, pregações, né? Então isso é muito bom, essa missão, né? De levar essa espiritualidade, né? E o povo de hoje, principalmente os jovens, estão sedentos disso, né? Então, parabéns por esse trabalho, olha. Continue forte, né? Com muita coragem, né? E com certeza vai resgatar muitas pessoas, né? Muitos jovens principalmente, né? Dos caminhos maus que muitas vezes o mundo de hoje propõe, né? Mas Carlo Acutis é uma espiritualidade, um santo muito forte, né? Que está presente hoje, né? Na nossa sociedade cada vez mais, né? Bom? Eu que agradeço. Muito obrigado também. Que muitos que depois terão a oportunidade de ver esse momento, né, possam também compartilhar mais ainda, tirar uma síntese para a própria vida. Sim. Se alguma coisa tocou, leva para a vida, reflete e faz esse processo de mudança, de reencontro e, assim como o Carlos, ter um projeto de vida também que vale a pena. Isso já é uma mensagem para todo mundo, né? Sim. Para os jovens, principalmente. Para muitos de nós que não sabem o que é da vida ainda. E o Carlos sabia. Então, tenham um projeto de vida. Muito bem. O senhor tem alguma rede social, plataforma digital assim que da missão? Temos divulgar. Depois nós colocamos também. Isso, os 2 Instagrams que a gente trabalha. Padre Fábio Vieira, tudo junto, @Padre Fábio Vieira e @Devotos de Carlo Acutis Brasil. Maravilha. E faltou mais uma coisa, né? Sobre a relíquia de São Carlo Acutis. O senhor também leva para todos os lugares, né? Levamos. É uma relíquia de primeiro grau. Isso. É ex corporis, um fragmentinho do corpo do Carlo e uns fiozinhos de cabelo que a gente leva peregrinando para veneração, abençoar as pessoas, porque na nossa tradição, né, a relíquia é a presença do santo. Que maravilha. Muito bem. Muito bem. Então, acho que é isso, né? Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E por essa missão maravilhosa, bonita, né? Que Deus continue abençoando. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui também no nosso podcast. Muito bem. Deus abençoe. Quer que dê a bênção com a relíquia? Então, quer? Tá aí? Tá. Então. Deixa eu pegar então. Então vamos lá. Fragmentinho do corpo do Carlo para, encerrando esse podcast, abençoar todos vocês. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado a você que sempre nos acompanha no nosso podcast. E compartilhe esse episódio tão especial que nós gravamos, e de modo especial para você, para tantas pessoas, que chegue a muitas famílias, a muitos jovens. Então, muito obrigado. Compartilhe, né? Também você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e acionar o sininho para receber as notificações, tá bom? Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.